Fala aí galera, beleza? Quem tá falando é o Eric. Sejam mais aqui no canal, o Eric Mundo. Estamos aqui, né, com o Rob, com o Papas, né, de cachorro quente, né. Vamos estar jogando aqui, né. Não, ainda não joguei, então vocês podem ver, né. Eu tenho vendo a historinha, tá? Deixa vocês verem aí, tá? Eu voltei aqui no primeiro dia, vou estar nesse aqui de baixo, né? Aqui, né? Não sei se vocês já estão assistindo o vídeo, não sei, deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, tá? Tá? Somente você tá assistindo o vídeo e vai te notificar sempre, tá? Aqui, né? Você ainda tinha inglês, né? Tentei explicar aqui, né? Ele vai, no começo, né, no tutorial, ele vai sendo mais rápido, né? Mas quando você tá jogando, ele não vai nessa velocidade, tá? Ele é mais lento. Então, né? Se você for jogar esse jogo, não se preocupe. Se eu aqui, né, só tem que virar. Aqui, né, colocar a mão, né? Esse tiro é bem diferente do de hambúrguer. Se não viu o de hambúrguer, vai estar aqui na descrição. Na descrição não. Saindo no canal, né? Pra você estar vendo. Tá? Um vídeo. Pronto, coloquei aqui, né? Já vamos fazendo essa. Aqui é um cartazinho, né? Uns cartazinhos. Deu 99 aqui embaixo, né? Vocês vão dar pra vocês estarem vendo. Nós estamos aqui, né? Este no primeiro dia, o tutorial é livre, tá? Na primeira você vai fazer o tutorial livre, mas na segunda você mesmo vai ter que fazer, tá? O vídeo vai dar até ajuda para sentar mais rápido, só que você vai, aí não vai te ajudar mais, né? Porque já conta que você já tá sabendo, né? Você não sabe, tá? Esse jogo é pago, então isso aí todo mundo já tem que pegar o Aptoide, tá? Onde do Aptoide vai estar na descrição do vídeo, tá? E se você não quer esperar esse vídeo aqui saindo, você não quer... eu já deixei o link desse app no de hambúrguer, tá? Se quiser ver por lá, já pode estar indo, tá? Porque você não sabe, tá? Papas é um jogo de culinária, tá? Tem vários. Atualmente, se não me engano, tem 9 ao todo, tá? Que é o de hambúrguer, o de cupcake, o de milkshake, o de cachorro quente, né, que é esse que eu tô jogando, o de panqueca, o de pizza, escoperia, tá? Que eu não sei a tradução no português, e o de taco e o de delícia aí, tá? Já vim aqui, tá? Você só pode bater uma vez, tá? Eu já errei. Errei também, tá? Eu sou muito ruim. Sou muito ruim nesse coisa aqui, tá? Você tem que acertar muito. Coisa não vou nem jogar mais, né? Porque, tipo, provavelmente eu vou errar mais, então. Conseguimos aqui um novo personagem, né? Do Thiago. Um novo pão aqui, né? Thiago aí embaixo o nome do pão. Segundo dia aí, né? Eu tô vendendo.
tá? Tem aqui, né, galera? Tive que eles vão supor minhas ali, né? Tá tendo esse cara. Como sempre, galera, se vocês desbloquear um novo ingrediente, um novo pão, a salsicha, sempre eles vão pedir esse pão, tá? O primeiro cara que vier vão pedir esse ingrediente, o pão, tá? A salsicha, né? E sempre vai pedir. Então, não adianta você já deixa a salsicha pronta. Sempre coloca aqui, tá? Se você tiver mais de uma salsicha, tu tem que se preocupar, tá? Porque sem você usar a salsicha, o meu caso vai ter. Vai querer, então, eu coloco essa minha salsicha passar. Assar, fritar, tá? E você preferir chamar, né? Eu já vou até aqui, adiantando esse do cara, né? Isso e um S disso aqui, né? Vamos aqui, né? Se você não sabia, é só você dar um clique na salsicha, tá? Ou na comida. Então, vamos estar vendo aqui no meu cara, que é com... são 4 caras, né? Eu fiz 5 à toa. No que é com pão, o segundo com esse, o terceiro com esse e o quarto troca aqui. Né? Segundo problema aqui é que eu demorei. Mas eu acho que não vai pedir esse pão aqui não, né? Tomara. Senão, tô frito, vou ter que fazer outra salsicha. Aqui, né? Já tava pronto. Então, tipo, isso pro meu carro. Eu cantei, vai dar 78. 78. Mano, 78. 78. Mano, eu não daria 78 pra ter comida não, tá? Ou eu comprava comida, ou eu não comia. Tá? Se eu clicar, tá? Primeiro, tá? Vou primeiro produto, tá? Você aqui não vai pegar o coisa não, né? Essa mulher. Não vai ter, né? Porque... Olha como é que tá o cachorro gigante dela. Que eu estraguei. Ai. Vamos ver aqui, né? A Mandy, né? Não vai dar uma nota. Tem uma nota boa, mesmo assim, né? Coisa aí todo sujo, né? Derramado. Eu errei, né? Eu errei. Tá mais. Eu não vou conseguir. Eu errei, ó. Aqui, ó. Eu não fiz isso errado, não, velho. Nossa, eu vou ter que fazer mais. Nossa, eu não fiz essa burrice. Mano, eu sou muito burro, velho. Sou muito burro. Né? Vamos ter que fazer isso aqui de novo. Mas a salsicha. Que o homem quer o médio. Não, que é o médio desse aqui. E aqui, né, que é um S, né? Deixa aí embaixo nos comentários, né, o que você tá achando do vídeo. Não se inscrever e dar like no vídeo, já ativar o sininho, tá? E quando você ativa o sininho e dá um like pro YouTube, vai saber que você tá gostando dos vídeos aqui do canal, tá? Então, faça isso aqui, né, que você vai estar me ajudando demais. Isso aí já tá com 9 minutos, tá? Então, se eu dar mais ou menos de 2 dias, né, pra fazer o vídeo. Os vídeos aqui do canal são sempre em seguida, tá? Vão sempre sair em seguida. Então não se preocupe. É só coisa de sua dica, tá? Coisa não. Sua dica não sair, então não se preocupe, tá? Talvez no próximo vídeo ela saia. Tá, eu errei aqui, mas... Mas eu tô mas não deixa aqui, né? Só ele parece estar de dieta, né? Porque eu sou aqui.
vídeo máximo. M. Já tinha um M. Meu PC tem. Nossa, minha burrice. Não, é o coisa pra esse velho. Eu escrevi errado e eu perco tudo. Quase, mano. 72! 72! Não, vocês estão me zoar mesmo. Nossa, vocês estão me zoar. Mano, vocês estão me zoar demais, tio. Uai, dá uma aí matar. Aí, uai, pelo menos. Uai, nem pra você dar um 90, né, uai? Pô, 90, tio, não custa nada, mano. Nossa, só pra ganhar 3 tickets. Nossa, uai, deixa você também. Eu vou fazer uma coisa horrível pra você, tá, uai? Vai ver, uai. Termino o já falei comigo, né? São os dois aqui, né? Esse aqui é fácil, tá? Vou pegar essa coisa, né? Uma mesa, da hora. Uma mesa, né? Você não sabe essa mesa aí, né? É de enfeite, tá? É de enfeite a mesa. Tá? Pôster, né? Aí, né? Daquela bebida tem, né? Me deu uma bebida, então. Mas Que? Eu ganhei alguma coisa? Não ganhei nada. Certinho, galera. Eu vou perder tudo de novo. Consegui! Acabei no tempo de uma parede roxa aqui, né? Aqui não, doce, né? É outra lista da mesa. E na outra tem isso. Tem bastante tela a ver com coisa. E falou e fui. Tchau, tchau. Então vocês deixam like, comentar o que você achou do vídeo. E se inscreva, ative o sininho.